Olá pessoal, e para o nosso episódio 8 do Alessandra Responde, eu separei 4 perguntas super interessantes. Fica comigo. Bom pessoal, para o nosso episódio de hoje, vamos começar. Temos perguntas muito polêmicas e bem elaboradas aqui. Bora lá! Pergunta número 1. Tenho um motorhome com placas de 150 watts. E estou querendo colocar mais placas. Posso usar placas de 270 nesse mesmo sistema? Não. Veja bem, as placas de 150 watts são placas de 36 células e as placas de 270 watts são placas de 60 células. Elas são placas solares de classe de tensão totalmente distintas, tá? Além do mais, para o mesmo sistema, a nossa recomendação é que você sempre use o mesmo modelo de placa solar. Então, continua com placas de 150, tá? Não faça isso não, ok? Pergunta número 2. Meu painel produz tensão correta, mas o equipamento não funciona. Pode a corrente não estar boa? Olha, nós precisamos entender mais qual é a sua aplicação, como que está o seu dimensionamento, a sua instalação, né? Contudo, se a sua dúvida é em relação à corrente, é possível você testar o painel solar, né? Então, tira ele, desconecta ele de tudo e faz a medição da corrente de curto. Eu já expliquei isso em outros vídeos, né? Então, passa lá no meu canal do YouTube e dá uma pesquisada nisso. Como é que você pode fazer isso para testar a corrente? Você desconecta ele de tudo, preferencialmente com o painel limpo, livre de sombreamento e próximo ao horário do meio-dia, que é o melhor horário para fazer esse tipo de medição. E utilizando um alicate amperímetro de corrente contínua, você conecta o positivo e o negativo do painel fechando um curto e usando esse alicate você faz a medição, tá? Lembrando que precisa ser um alicate amperímetro de corrente contínua. Se o dado que o seu alicate der estiver próximo ao da etiqueta lá do corrente de curto, ou se estiver próximo, vai depender muito de como tiver a irradiação, teu painel tá ok, tá? Se ele der um valor muito discrepante, aí pode ser que tenha um problema. Se der ok, significa que tem alguma coisa no teu sistema que não está fazendo com que ele funcione o equipamento. Então pode ser um detalhe de instalação, pode ser dimensionamento, pode ser outros fatores, tá? Mas se a sua dúvida é saber sobre a corrente, a melhor coisa é tira o painel e testa a corrente do painel, tá bom? Bom, essa aqui eu achei sensacional. Vamos lá. Tem um sistema com 6 baterias em uma residência num sítio, apenas para manter a iluminação, uma TV e geladeira. Essas cargas são abastecidas por 8 painéis solares, 4 pequenas turbinas eólicas verticais. Sendo assim, elas nunca descarregam por completo. Ficam entre meia carga e 90%, dependendo do uso e do momento do dia. Na parte da manhã, a produção de energia é maior, já que os painéis produzem energia junto com a parte eólica. Aí, neste caso, onde as baterias são alimentadas ao mesmo tempo que são usadas, como eu calculo a quantidade de ciclos? Bem, vamos ver. Para o sistema solar fotovoltaico, o ciclo da bateria é medido durante um dia, porque você tem a carga e a descarga. Tá? Por isso que quando a gente compra a bateria, a gente já compra ela na classificação C20, tá? Que é exatamente para isso. Agora, eu acho que na verdade você não está querendo saber em relação ao ciclo, mas se for sobre o ciclo, a ciclagem conta um ciclo por dia. Mas eu acho que você está querendo saber sobre o impacto da carga e descarga na vida útil, ou sobre a taxa de descarga, a profundidade de descarga. Aí, nesse caso, somente com esses dados eu não consigo precisar. Por quê? A vida útil da bateria vai depender, ou a quantidade de ciclos que vai fazer com que a sua bateria tenha durabilidade, vai depender de uma série de fatores, que é você ter a profundidade de descarga, questão de temperatura, tudo isso eu já expliquei em outros vídeos falando sobre bateria, tá? Mas
se a sua pergunta é você saber se você está respeitando a ciclagem da bateria ou a taxa de descarga ou a profundidade de bateria para que ela tenha uma vida útil estimada favorável, vamos dizer assim, eu preciso de mais detalhes, porque eu não sei como que como é que eu vou te explicar isso? Eu não sei como que é o tamanho do seu banco, você não me passou a potência das placas, como foi feito o seu dimensionamento, como é feito o seu regime de carga e descarga. Então a gente precisaria saber isso. Quando a gente faz o dimensionamento, a gente já coloca todos esses fatores no dimensionamento para que a gente tenha mais ou menos, que a gente respeite o ciclo, né, a descarga da bateria, o ciclo de carga e descarga, para que você tenha um banco de baterias pertinente e que ele vá durar. Mas, nesse caso dessa sua pergunta, a gente não sabe se esses 8 painéis, qual é a potência dele, né? A capacidade dessas turbinas eólicas, o consumo da sua iluminação, da sua TV, da sua geladeira, então eu não consigo te precisar. Mas voltando, um ciclo da bateria corresponde a um dia, tá bom? Pergunta número 4. Para medir 24 volts nominal, bastaria somar a tensão das baterias? Por exemplo, se 12 volts nominal 100% de carga, 12,7 volts, então 24 volts nominal 100% seria 25,4? Bom, essa pergunta foi feita, só para vocês entenderem, num vídeo que eu explico sobre baterias, tá? Então, sim, tá? Então, quando eu falo para vocês que uma bateria, para ela estar, uma bateria padrão 12 volts, né, nominal, estar 100% carregada, ela precisa estar com aproximadamente 12,7 volts. Para você saber se ela está carregada em 24, o fator é multiplicar por 2. Se você quiser saber no sistema 36, o fator é multiplicar por 3. E se você quiser saber em 48, o fator é multiplicar por 4, né? Então, você já sabe que esse é o parâmetro de carga de 100% carregada. Então, se você tem um banco em 24 volts, você vai lá com o seu multímetro, elas estão ligadas em série, você mede lá no banco de baterias, né? Se ela tiver aí com 25,4 para cima, ela está 100% carregada. Se ela tiver abaixo disso, você vai lá naquela tabelinha lá que eu coloquei do vídeo, né? E dá uma olhadinha para você ver com mais ou menos quantos por cento que ela vai estar, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Gente, esse episódio 8 foi marcado por perguntas muito interessantes. Eu gosto muito de poder ajudar vocês. Espero que eu esteja ajudando, né? Que esse é o propósito do Alessandra Responde. E continua mandando as suas dúvidas, tá bom? Te espero no episódio 9.